Olá pessoal, na videoaula de hoje de matemática nós vamos fazer um aulão de sistemas lineares. Então, a gente vai começar desde a escrita aí, de como escrever um sistema linear, o que deve ser levado em consideração, e devemos trabalhar um pouco as resoluções usando o método de Cramer. E aí eu vou indicar também algumas videoaulas com outros métodos para resolver sistema linear. Nessa aula a gente vai focar em Cramer. E também vamos ver um pouco de classificação de sistema linear, também usando Cramer. Então hoje o nosso foco vai ser trabalhar em bastante determinante. Então quem está com dificuldade em determinante, tem videoaulas aqui no canal de determinante que vai ajudar bastante, tá? Então vamos lá. Lembrando, vai ser uma videoaula de discussão de resolução de exercício, tá? Então vocês vão perceber que a grande maioria deles já está resolvida, eu vou só dar uma revisada aí com vocês, tá certo? Então vamos lá. Primeiro exercício, tem um sistema linear aí. O que é importante quando vai fazer sistema linear? Primeira coisa é vocês encontrarem as variáveis. O que são as variáveis? São os termos aí que estão variando aí, que são os elementos aí das nossas equações. Então vamos ler, ó. Durante uma visita à padaria, Carita comprou 2 pedaços de bolo de cenoura e uma dose de café, pagando R$ 3,50. Sua irmã Carla comprou um pedaço de bolo de cenoura e 2 doses de café e pagou R$ 2,50. Ele quer saber aí quanto que vale cada um unitário. O que a gente vai fazer nesse primeiro momento? A gente vai só montar as equações. Então as minhas variáveis, a gente pode perceber aqui, ó, que são o pedaço de bolo de cenoura e a dose do café. Então defini elas aqui em cima como x e y, pode ser qualquer letra. E aí percebam que eu grifei em azul e em roxo as duas frases. Então, 2 pedaços de bolo vai ser 2x mais uma dose de café mais y igual a 3,50. Um pedaço de bolo x mais 2 doses de café 2y igual a 2,50. Ok? Então a gente vai ler, sempre que tiver grifado é o importante aí, tá certo? Então vamos aqui também, ó. Em um estacionamento há carros e motos. Então já foi definido aí a minha variável, carros e motos. Defini como M e como C, porque eu achei legal usar a inicial de cada um. E aí fala em seguida aqui em azul, ó, um total de 25 veículos. Se o total é 25 veículos e M eu chamei de número de motos e C o número de carros, M mais C tem que dar 25. E aí fala que há 74 rodas, ou seja, o total de rodas é 74. A moto tem 2 rodas, então 2 vezes o tanto de moto que tiver, mais 4 vezes, porque o carro tem 4 rodas, o tanto de carro que tiver, é 74. Ok? No exercício 3 fala o seguinte: Mateus tem um total de 115 notas de 5 e de 20 reais. Então qual é a minha variável? É o total de notas de 5, né? O número de notas de 5 e o número de notas de 20 reais. Chamei aqui de x e y para ficar melhor aí. E aí a gente vai ler. Já no começo já deu uma informação. Ó. O total em dinheiro é 115 reais, ou seja, 5 vezes o tanto de nota de 5 mais 20 vezes o tanto de nota de 20 tem que dar 115 reais. E aí ele fala que é um total de cédula, ou seja, a quantidade de notas que ele tem são 11, ou seja, o tanto de nota de 5 mais o tanto de nota de 20 vão dar 11 notas. Lembrando que a gente está só discutindo aqui, a gente vai resolver logo em seguida. No exercício 4, ele fala o seguinte, ó, em um clube há 2 tipos de público, os sócios e os não sócios. Então já temos aí as variáveis. Eu chamei de sócios S e não sócios eu chamei de N. E aí ele fala que no evento de virada vai fazer uma festa e que os sócios pagariam 50 reais, anotei aí na frente só para não esquecer, e os não sócios pagariam 120. Aí a gente começa as informações do exercício. Então, ó, sabendo que haviam 300 pessoas, beleza, então já sei que o número de sócios e não sócios dá 300. E foram arrecadados 22.700. Ele quer saber o número de sócios e não sócios. Minha segunda equação é em relação ao arrecadamento. Então, ó, eu tive 50 reais cada sócio. Então, 50 vezes o número de sócio, mais 120 vezes o número de não sócios, deu aí um arrecadamento de 22.700, certo? No exercício 5, vai te falar o seguinte, ó, os bichos de pelúcias Pluto e Mickey
pesam juntos 52 quilos. Já deu informação de cara aí. Minha variável eu chamei de P, o peso do Pluto, M, o peso do Mickey. E aí a soma deles dá 52. Primeira informação. Sabe-se que a diferença entre os pesos de Pluto e Mickey é 4. Uma coisa importante quando tem a diferença é que é subtração. E a subtração eu não posso colocar em qualquer ordem. Então a diferença é entre Pluto e Mickey. Ordem, Pluto primeiro, depois Mickey, é igual a 4. Então a gente quer saber quanto que o Mickey pesa. Ok? Vamos seguindo então agora para o nosso exercício 6. O 6, gente, uma coisa que eu já vou falar, ele já deu aqui, ó, o x é a quantidade de verdadeiras e o y é de falsas, por isso que eu não escrevi aqui embaixo. Vou deixar só grifado aqui. E já vamos para o exercício de cima. Um teste é composto por 20 questões, ou seja, quantidade de respostas que ele deu verdadeira ou falsa tem que somar 20, porque ele não vai colocar verdadeiro ou falso em uma mesma questão, ou é uma coisa ou é outra. E aí fala-se o seguinte, ó, o número de questões verdadeiras supera o número de questões falsas em 4 unidades. Ou seja, se eu pegar o número de questões verdadeiras subtrair das falsas, eu vou ter uma diferença de 4. Ou eu poderia escrever, isso daqui é o número de questões verdadeiras supera o número de falsas em 4. Beleza? Lembrando que aqui de novo é importante tomar cuidado com quem quem está tirando de quem, né? Onde está sendo calculada essa diferença. E o exercício 7, gente, é um exercício de resolver só. Então, beleza, a gente viu como monta o sistema linear. Vão retornando o vídeo, leiam com calma o exercício. Aqui é uma aula de discussão, então está indo um pouco mais rápido. Então, beleza, matamos aí, fechamos essa parte. Vamos seguir aí nosso exercício. A gente vai agora aprender a resolver. Eu vou usar o método de Cramer e eu vou indicar para vocês aqui, ou vai estar no canal, eu vou indicar aqui na legenda se eu achar, minha videoaula de método de Cramer para resolver sistema linear. Mas aqui eu estou retomando ele de uma forma bem simplesinha, sem enunciar assim, o método com mais detalhes. Basicamente, qual é a ideia? Você vai pegar um sistema linear que tem coeficientes e variáveis e a gente vai escrever isso na forma de matriz. Relaxa que eu vou montar todas as matrizes lá atrás, tá? De 1 a 1. E aí a gente vai escrever. Na matriz A vai vir os coeficientes das variáveis, que são os números que vão multiplicar as variáveis, que são as letras. Na outra vem uma matriz coluna com as variáveis, então se a sequência é x, y, z, aqui vai vir x, y, z. E depois a matriz que eu chamei de respostas, que são os resultados que vai dar em cada sisteminha. Vamos ver isso na prática que vai ficar bem legal aí. Vou voltar no exercício lá no primeiro. Aqui, ó, pessoal, vamos montar a matriz desse primeiro sistema. Então, ó, matriz A, variável x e y. Vamos colocar os coeficientes aí na frente, ó. Então aqui eu tenho um 2 que multiplica o x. Aqui não tem nada, né? Na verdade tem um 1, né? A gente fala não tem nada, mas na verdade é o número 1 que multiplica. Então eu tenho um aqui que multiplica o x, 1 que multiplica o y e 2 que multiplica o y. Montei vezes a matriz x e y e é igual a matriz resposta. 3, 5, 2, 5. Eu vou fazer isso em todos, tá bom? Então a gente vai resolver basicamente todos também. Então, vou vir para o próximo. Minhas variáveis m e c. Multiplicando m eu tenho 1 na primeira equação e 2 na segunda. Depois multiplicando c, 1 na primeira, 4 na segunda. Vezes a matriz linha que tem as variáveis, que apareceu na ordem MC, então eu coloco na ordem MC. E a matriz resposta, que é os números que estão na frente do sinal da igualdade aí. Sinal de igual. Aqui, gente, mesmo esqueminha, ó. Variável x e y. Multiplicando eu tenho 5 e 1. 21. Ordem que apareceu. Vezes x e y. Isso daqui vai dar 115 e 11. Beleza? A gente vai agora para o exercício 4. Ó, S e N são as variáveis que apareceram na ordem. Multiplicando S na primeira equação eu vou ter 1, na segunda eu vou ter 50. Depois no N eu vou ter 1.
na outra eu tenho 120, vezes a matriz linha com a ordem das variáveis que é S e N de navio, desculpa, igual a matriz resposta, que no caso é 322.700. Isso vai ser grande para resolver. No exercício 5, então, mesmo esqueminha. P e M são as variáveis. Vamos colocar os coeficientes aí. Eu tenho 1 e agora menos 1, vezes a matriz com as variáveis, igual a matriz que vai carregar as respostas aí. E por fim, no exercício 6, a gente vai montar. A gente vai usar, pessoal, esse esquema de montagem aqui, onde a gente tem x e y de um lado aí e no outro lado aí o resultado, tá? Então, ó, x e y, 1 e menos 1, igual a... Opa, tô fazendo igual não, é vezes x, y, igual a 20/4. E agora vamos pegar o 7 e vamos escrever também. X e y, as variáveis, né? Sequência 2 e 1, 3 e menos 5. Isso daqui deu a matriz. Quando multiplicado por x e y, ele vai resultar em 4 e 2. E agora a gente vai começar a fazer o procedimento de resolução. O procedimento para resolução usando o método de Cramer, não coloquei aqui, vou escrever aqui para vocês e já mostro. Ó, eu escrevi bem simplesinho aqui, pessoal. Alunos aí da sala já têm copiado no caderno. Pessoal que está assistindo o vídeo pela primeira vez, pausa para anotar. Tá? Não está numa linguagem aí matemática, digamos assim, está numa linguagem mais simples. Mas basicamente eu calculo dA, que é o determinante da matriz A, e quem que é a nossa matriz A? É a matriz aí que eu formo com os coeficientes. Depois eu vou calcular dx, dy, dz ou d qualquer letra, né? Na verdade eu vou colocar assim, ó, dn, né? Porque pode ser qualquer letra. E a gente vai montar, como a gente monta essas d's aí? A gente vai substituir na coluna que estavam os coeficientes das variáveis, eu vou substituir pela matriz resposta. Vamos lá ver no exercício que eu vou fazer esse procedimento aí, vou dar um destaquezinho de cor que vai ficar mais fácil de ver. Bom, vamos inicialmente aqui calcular o nosso dA. Vou copiar a matriz aqui. Copiamos a matriz aqui. Quando eu calculo o determinante dela, ó, aqui vai dar 4, né? Aqui vai dar 1. A linha aqui inverte sinal, isso está na aula de determinante, tá? Eu vou obter aqui que o meu dA é igual a 3. Beleza, dA eu calculei igual a 3. Agora eu vou calcular o meu dx. Vou até mudar de cor, ó. dx. O que eu vou fazer no dx? Eu vou pegar a linha x, a coluna onde tinha os coeficientes de x, ó, vou copiar até a matriz aqui, ó. Copiei idêntica. Colei. Eu vou apagar aqui, ó, essa linha onde eram os elementos que multiplicavam x, o coeficiente, e vou substituir pela matriz resposta, que é essa daqui, ó. 3,5 e 2,5. Se eu calcular o meu determinante aqui, ó, vai ficar 7 menos 2,5, que vai dar 4,5, ok? Calculei a dx. E eu vou fazer o mesmo procedimento para calcular a dy. Ó, a coluna do x agora se mantém. E a coluna do y eu vou colocar os elementos aí da matriz que a gente chamou de matriz resposta. Vou calcular o determinante aqui também. Então ó, ficou 2,50 aqui, na verdade 5, né? Desse outro aqui ficou 3,50. Quando eu fizer a subtração, eu vou obter que o meu determinante é 1,5, certo?
acabou o exercício, o valor do x do y é 4,50 e 1,50? Não, eu não escrevi lá, vou colocar agora para vocês. Eu finalizo o exercício calculando aí o meu dx e o meu dy. Na verdade, calculando o meu x e o meu y, desculpa. Calculando o meu x e o meu y. Então vamos colocar aqui, ó. Para eu calcular o meu x, eu vou fazer dx sobre dA. O meu y vai ficar dy sobre dA. Quando eu fizer aqui, ó, vai ficar 4,50 dividido por 3, que é 1,50. E depois 1,50 dividido por 3, que é 50. 0,50, né? Ou seja, o pedaço de bolo custava 1,50 e a dose do café custava 50 centavos, certo? Aí, pessoal, aqui no exercício 2, eu já coloquei a matriz A aqui. A gente vai calcular o determinante aqui. Deu 2. Já vamos calcular a dx. Então, substitui aí pelos valores. Aí, pessoal, seguindo aqui, então, vai dar 26. Calculando a dy. Vai dar 24. E aí eu calculo aí o meu x e o meu y. Ó, o meu x vai ficar 26 dividido por 2, que é 13, né? E o meu y vai ficar 24 dividido por 2, que é 12. Pessoal, eu não vou calcular tudo aqui passo a passo, eu vou deixar agora, eu vou passar por alguns que eu já vou deixar montado para vocês. A ideia é que vocês pausem o vídeo para vocês irem resolvendo e acompanhando, ou para quem já estava com a lista e aí conferindo as resoluções, certo? Então aqui, ó, pessoal, no exercício 3, eu já calculei aí a dA, dx, dy, confirmem os resultados aí, testem fazendo sozinho, calculei x e o y, tá aí embaixo, certo? Então é bem tranquilo, tem em outros vídeos eu indiquei inclusive uns aplicativos que calculam determinante, para vocês consultarem, ver onde possivelmente pode ter errado algum cálculo, tá? E eu vou seguir os próximos exercícios nesse mesmo estilo, eu mostro para vocês as matrizes montadas e as respostas e vocês vão conferindo aí. Pessoal, no exercício 4 eu vou dar uma dica que eu esqueci de dar no slide anterior. Olha só, um jeito de vocês fazerem que pode ganhar tempo. Eu calculei aqui, ó, o número de sócios. Vocês viram que é uma matriz grande, mas deu para fazer, consegui chegar com o S é 190. Reparem na primeira equação. A primeira equação fala o quê, ó? Que S mais N é igual a 300. Se eu já sei que o S é 190, é só vir aqui e substituir. Letra de um lado, né, famosa forma de resolver a equação, número do outro, vai ficar 300 menos 190. Ou seja, o número de não sócios é 110. Gente, é uma forma que dá para fazer em todas que tem esse negócio, que tem isso. Inclusive não precisa ser, vocês podem substituir em qualquer uma, é que essa fica mais fácil, ok? Mas vocês podem substituir em qualquer uma das equações, sempre vai dar certo. E agora que é um tempo aí que dá pra gente ganhar em cima disso. Outra coisa importante é vocês não mecanizarem e achar que tem que calcular o dx e o dy toda hora. Vejam que aqui nem sempre eu coloquei o dx ou dy, eu coloquei o d de acordo com a minha variável para não me perder. E reparem que aqui, ó, eu calculei primeiro o Mickey, porque ele pediu quanto o Mickey pesava, então se me interessava o peso do Mickey, eu já calculei a dA normal, deu menos 2, e a dm, que era aí que o valor, a variável do Mickey. Aí fiz a operação, acabou, achei o peso do Mickey. Olhem que o exercício está pedindo, tá? Isso é importante. Na questão 6, eu não vou resolver porque eu estou pedindo, o enunciado pede só qual é a matriz associada ao sistema, ao problema. Então a resposta já estava aqui. E a gente aproveitou para treinar e escrevemos o outro, certo? E esse último, pessoal, eu vou só colocar a resposta do x e do y, fica aí como desafio para vocês testarem a resolução sozinhos. Criem confiança aí e façam sozinhos aí,
que é para dar esse resultado aí, ó, y igual a 0 e x igual a 2. Agora, pessoal, nós vamos resolver sistemas de equações 3x3. Nesse primeiro exercício em especial, eu não pedi necessariamente para calcular, foi pedido para classificar, na verdade, para classificar se ele não tinha solução, se tinha apenas soluções triviais, se admitia infinitas soluções ou se admitia apenas soluções não triviais. Bom, para a gente poder resolver esse exercício, a gente vai ter que recordar esse quadrozinho de síntese que já estava em uma outra videoaula minha, certo? Que vai falar aí como que a gente faz para classificar usando Cramer. Tem videoaula usando escalonamento também, mas o foco de hoje é Cramer, determinantes aí a todo vapor. Então, se você observar, parte do princípio de calcular o dA e ver se o dA de cara já for diferente de zero, já é um sistema possível determinado, ou seja, ele tem soluções. Se o dA for igual a zero, ele vai ser um sistema impossível ou sistema possível indeterminado. E aí tem uma videoaula que eu explico o que é cada um deles, tá? E aí a gente vai ter que calcular o dx, dy, dz para ver aí qual é o critério aí para ele ser um deles. Para quem não tem isso no caderno, é interessante copiar, anotar, porque a gente vai usar essa tabela aí para resolver. Bom, então a gente parte do princípio de calcular o dA, certo? Porque afinal a classificação parte do dA. Calculando o dA, ele deu igual a zero, ou seja, estamos no caso de ser um sistema possível indeterminado ou um sistema impossível. E por causa disso, a gente já tira a possibilidade de admitir apenas uma solução. Por quê? Ele só admite uma solução quando é um sistema possível determinado, ou seja, o determinante for diferente de zero. Aí eu vou ter que calcular o meu dx, dy, dz. Percebam que eu deixei pronto o cálculo e todos vão ser igual a zero porque a gente tem uma coluna inteira nula. Em uma matriz 3x3, se eu tenho uma coluna inteira ou uma linha inteira nula, o determinante sempre vai dar zero. Então percebam que aqui o dx, o dy, dz deu igual a zero. Olhando aqui, ó, a gente parte, ó, dA igual a zero, todos são igual a zero, é um sistema possível indeterminado. Opa, desculpa, possível indeterminado. E a gente tem então que ele admite infinitas soluções. Ok? Calcule com calma cada um deles. O treino aqui principal é calcular determinante e entender principalmente esse esqueminha aqui. No próximo sistema, ele pede para calcular o valor de z. E ele é tranquilo porque ele vai usar a mesma estratégia anterior, só muda que aqui o determinante é de uma matriz 3x3. E aí, para quem está com dificuldade, tem uma videoaula aqui, eu trabalho o determinante de matriz 3x3. Aqui o nosso pensamento vamos calcular o dz. Comecei a calcular aqui o meu dz. Calculei o meu dz e ele deu menos 3. Depois eu divido pelo dA, ok? Uma coisa importante, lê o exercício, tá, gente? Se pediu para calcular só o valor de z, não tem por que calcular o dx, o dy, vai direto para o z. Isso é o legal do método de Cramer, você pode ir direto em achar o valor de uma das variáveis. Esse exercício 3, eu não vou ler inteiro, mas dê uma pausa para ler, mas o interessante é a montagem do sistema acima de tudo. Então, ó, aqui tem 3 variáveis, canetas, cadernos e lápis. Eu chamei de x, y, z. Li cada uma das situações e montei o meu sistema aqui em cima. E aí é muito legal porque é parecidíssimo com o anterior. Perceba que quando eu calculo o dA, ó, essa coluna se refere a x, y e z. Calculei o determinante normal, calculei o dx, o dy e o dz usando a ideia de na coluna onde é a variável que eu estou calculando, eu substituir pela matriz de respostas aqui. Então, ó, no dx eu substituí na coluna do x, no dy na linha do y e no z na linha do z. E aí, pessoal, é ter um pouco de paciência para fazer os cálculos. Às vezes a equação fica meio grande, o determinante dá um resultado alto. E a gente vai dividir um pelo outro para achar, respectivamente, x, y, z, as variáveis que foi pedido aí. Ok? Então, dá uma pausa, olha com calma nesse exercício, mas a ideia dessa videoaula é a gente trabalhar em alguns pontos, principalmente entender como funciona, ok? Aqui eu deixei um passo a passo para quem quer ver onde pode ter errado. Depois, no 4, eu pedi para calcular x, y, z. E aí, pessoal, é o mesmo procedimento. Ó, calcula a matriz A,
depois calculo o dx, o dy, o dz. Deixei evidenciado em vermelho para vocês verem que eu substituí as colunas respectivas aí pela matriz resposta. E aí dá para vocês conferirem os resultados aqui. A ideia é que vocês façam aqui, refaçam eles e vão checando os resultados aí. O B é a mesma coisa, só que o B tem uma coisa interessante. Quando eu calculei o dA, ele deu igual a zero. E aí, como o dA não pode ser igual a zero, ou melhor, ele pode ser igual a zero, ele vai ser um sistema possível indeterminado ou impossível, a gente vai parar o exercício por aqui e não vai calcular as variáveis. Então essa é uma observação diferentezinha desse exercício. Agora a gente vai partir para classificar. E gente, a gente vai partir calculando sempre o dA e depois, se necessário, eu calculo o dx, o dy e o dz. Então, ó, no primeiro, gente, já calculei o dA e já deu que é diferente de zero. Diferente de ser positivo ou negativo, ele é diferente de zero. Então já é um sistema possível determinado. Bem tranquilinho, o importante é, retomo o começo do vídeo para entender como monta a matriz aí dA. No B, a mesma coisa. Deu 2, que é diferente, menos 2, que é diferente de zero. E beleza, é um sistema possível determinado. Já no item C, olha só que interessante, o dA deu igual a zero. E aí, pessoal, é um pouco trabalhoso, porque usando o Cramer eu vou ter que calcular o dx, o dy e o dz. Por quê? Vamos voltar aqui no quadrinho para a gente entender. Olha aqui, ó. Se todos forem igual a zero, é um sistema possível indeterminado. Mas se um só já der diferente de zero, já é impossível. No meu caso, pessoal, eu tive que calcular tudo aqui, porque ó, todos deram zero. Mas se o dy, por exemplo, tivesse dado um número diferente de zero, já era um sistema impossível. Aquele quadrozinho é muito importante, tem uma videoaula que eu trabalho e escrevo ele até com mais calma como utilizá-lo, certo? E aí aqui para discutir sistema linear, tem também uma videoaula mais detalhada, essa é para a gente entender como funciona o sistema linear, discutir. Discutir um sistema linear é de acordo com as variáveis, percebam que o coeficiente aqui de x é uma variável também, é o m. Esse daqui eu vou fazer passo a passo, porque os outros eu vou deixar para vocês tentarem fazer sozinhos e conferindo a resposta. Eu vou dar uma pausa para apagar aqui a lousa. Bom, a gente vai tomar como ideia aquela tabela anterior, que parte de calcular o dA, para a gente já saber de cara qual é a condição para ele ser um sistema possível determinado ou um sistema impossível ou possível indeterminado. Então, calculei o determinante normal aqui, ó, deu 4m menos 24. Daqui eu tenho duas situações. Se o dA for igual a zero, ele é SPI ou SI. Se ele for diferente de zero, ele é sistema possível determinado, ok? Qual é a minha condição para ele ser igual a zero? 4m menos 24 tem que dar igual a zero. Aí o dA vai ser igual a zero, certo? Para que isso aconteça, o meu m vai ter que ser igual a 6. Ok? Então, se o m for igual a 6, o dA vai ser igual a zero, é SPI ou SI. Agora, se o dA for diferente de zero, ou seja, o m só tem que ser diferente de 6, já é um sistema possível determinado. Daqui eu tirei algumas conclusões, ó. Primeira delas que a gente vai concluir inteira é essa última, ó. Se m for diferente de 6, é um sistema possível determinado, ok? Agora eu vou ter que calcular o dx para eu ver qual a condição aí para eu saber se é SI ou SPI. Então vamos discutir por m igual a 6. Nem precisei substituir o m igual a 6 lá, porque eu já vou calcular o dx, então já sumiu com a coluna. Então perceba que na coluna onde ficaria m e 6, que no caso ia ficar 6 e 6, já ficou a coluna de resposta, que é 2 e k. Calculei o determinante, ele deu 8 menos 4k. Então, ó, se o dx for igual a zero, ele é um sistema possível indeterminado. Agora, lembra que se 1 já desse diferente de zero já era impossível? Então já dá para eu concluir que se eu achar um dx diferente de zero, ele é impossível. Como eu faço para calcular isso? Para o dx ser igual a zero, 8 menos 4k tem que ser igual a zero, ou seja, o k é igual a 2. E o contrário, se for diferente de 2, então não vai dar igual a zero, então é um sistema impossível. E agora eu junto as informações. Então, ó, se o m igual a 6 e k igual a 2, se o m igual a 6 e o k diferente do 2, no de cima ele é um sistema possível indeterminado, no de baixo ele é impossível. Eu estou partindo daquela tabela, aquela tabela é importante vocês revisarem ela. Aqui eu coloquei um passo a passo. No próximo, vou voltar aqui e vou dar 2 segundos para quem quiser travar para ler.
Na próxima etapa é o mesmo esquema, eu estou pedindo para vocês fazerem análise. A diferença daqui é os procedimentos de cálculo. Ó. Calculei o valor do UDA aqui no meio e achei aí que era A menos 2. Ou seja, se o A fosse igual a 2, eu teria um SPI ou SI. Se ele fosse diferente, já era SPD. Vim aqui, pessoal, e no lugar do A, eu substituí pelo 2, para eu poder calcular o meu DX. Então, ó, vim aqui na coluna do DX e substituí pela minha matriz resposta aqui de trás. Calculei o determinante normal e fiz uma conclusão sobre o B, que eu vou copiar aqui. Vou só copiar, não vou recortar. E vou vir aqui e vou colar na minha tabela de conclusão. Acho que vai ficar um pouco grande. Vamos tentar reduzir ele. Reduzimos. Pronto. E ficou meio torto. Vou escrever que é mais fácil. Ó. Então vamos lá. B igual a 1. Vai dar igual a 0, então é SPI. E se o B for diferente de menos 1, é SI. Então é importante rever outra videoaula. Esse é um vídeo de resolução de exercícios. Eu expliquei um pouco para dar uma retomada, mas tem videoaulas que eu vou trabalhar só discussões, são vários exercícios. E falando nisso, o exercício número 2, ele está discutido em uma videoaula, classificação do sistema linear por Cramer. Então eu vou deixar ele aqui para você olhar, vou dar 2 segundinhos aí para você dar uma parada na tela e copiar. E aqui eu vou abrir as soluções. Eu não vou debater ela passo a passo, porque eu debati ela na videoaula anterior, na videoaula que tem aqui do sistema classificação do sistema linear por Cramer. Então eu vou deixar a resposta aqui para você conferir, ver se você entendeu. Assista a videoaula que eu expliquei passo a passo. E a outra resposta aqui também. E é isso, pessoal. Obrigado e bons estudos.